Aprendizagem das crianças com hiperatividade. O professor e o aluno com TDAH. Para falarmos sobre esse ponto, é importante destacarmos, o professor e as práticas educativas e o TDAH. Quando pensamos no professor, vamos identificá-lo dentro de um contexto que é o contexto da instituição escolar. É na escola que se identificam as primeiras manifestações do TDAH, e que é a partir da escola que se pede uma avaliação diagnóstica. Então, aí o importante lugar, o importante papel do professor no levantamento desses indicativos do TDAH. Tá? Então, verifica-se que é com muita frequência que se alerta para o TDAH na escola, e quem faz esse alerta é o professor. Uma outra questão importante para o professor nesse trabalho é a formação docente. Então, a formação continuada, os estudos permanentes do professor que possam atualizá-lo nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, nos programas de intervenção para o atendimento do TDAH. Um outro elemento importante de auxílio ao professor são as tecnologias de informação e de comunicação. Hoje as tecnologias têm se voltado muito para pesquisas que possam auxiliar no planejamento de instrumentos e de recursos que auxiliem ao professor. Então, programas na internet, programas de estudos que vão, sem dúvida, auxiliar o professor nesse trabalho com crianças com o TDAH ou com hiperatividade ou déficit de atenção. Um outro aspecto importante para o professor é o ambiente da sala de aula, de que forma que está organizado esse espaço, de que forma que ele se estrutura. É imprescindível nós destacarmos os elementos, os aspectos importantes do ambiente que podem favorecer, como podem também incrementar o comportamento hiperativo. Então, esse ambiente escolar é necessário que ele se mostre acolhedor, mas também que ele se mostre delimitando as atividades, as tarefas, as solicitações de competência do aluno. E quando falamos num aluno que apresente indicativos ou que tenha um diagnóstico de TDAH, é importante que esse ambiente esteja muito claramente organizado, que as tarefas escolares estejam claramente organizadas, para que elas possam atender às necessidades de uma criança com um diagnóstico de TDAH. Vale lembrar nesse ambiente de que forma que nós também podemos favorecer momentos de atividades que sejam adequadas, que possam atender a essas expectativas do aluno com TDAH. Uma das possibilidades é que se realize pequenas tarefas, tarefas que venham a facilitar, que venham a contribuir com essa carga, com essa energia que ele tem segura em si. Então, pequenas atividades auxiliam nessa descarga dessa energia e dessa tensão acumulada, principalmente porque a criança vai intercalar momentos de quietude a momentos de atividade, e isso é importante para esse equilíbrio da criança com TDAH. Ainda, uma outra atividade, é possível atribuir pequenas responsabilidades a ela, além das tarefas que os colegas realizam e que ela realiza
de aprendizagem, tarefas relacionadas ao ambiente escolar, né, que possam auxiliar, né, na organização do ambiente escolar. Isso desenvolve responsabilidade, ajuda na atenção, né, na colaboração no ambiente escolar. Também é interessante incentivar o aluno a mostrar as tarefas ao professor, né? Então essa relação muito próxima do professor com o aluno, no sentido de que ele fique muito à vontade, confiante, mas que ele também saiba que o professor está acompanhando as atividades que ele realiza, né? Então sempre incentivar, sempre reforçar o aluno a que ele dê mostras, né, das tarefas que realiza e como ele vem realizando. Ainda é possível, é interessante, né, um auxílio, né, à criança para analisar o seu próprio comportamento, ensiná-la a perceber o que ela está fazendo, né, e a valorizar os comportamentos quando são comportamentos adequados, né, e o professor pode auxiliar a criança nesse sentido, né, com atividades de rodas de conversa, né, de reflexão sobre combinados, né, de disciplinas, combinados de cooperação. Nós conseguimos, né, ou possibilitamos esse autorreconhecimento, né, essa autopercepção. Falamos do professor e de algumas possibilidades do professor no trabalho com o TDAH, né? É também interessante destacarmos o aluno, né? O aluno que apresenta o TDAH, né? O aluno nesse ambiente, tá? Do que ele precisa, né? Ele precisa desenvolver o autocontrole, né? Ele precisa desenvolver o cumprimento das normas, tá? Pois isso são aspectos no seu comportamento que são inadequados ou que não são perceptivos para ele, né? É necessário, né, ele relacionar-se com outras crianças, né, relacionar-se com os pares, né, para que isso desperte, né, nele uma atenção ao comportamento dos outros e à forma de participação dos pares no processo de aprendizagem, né? Trabalhando com essa interação entre pares, se estimula, né, a aprendizagem, a motivação do aluno à aprendizagem com o seu colega, né? E isso norteia melhor as ações para a resolução de problemas no TDAH, tá? Um outro aspecto importante é acerca do processo cognitivo, né, da criança com TDAH. Quer dizer, a forma como ela resolve os seus problemas ou os problemas que são apresentados pelo professor, né? A criança deverá, né, aprender a tomar decisões para resolver, né, os problemas de uma maneira mais eficaz, né, e que possa aplicá-los, né, na escola e socialmente, tá? Então, situações de desafios, situações de problemas cotidianos que possam ser resolvidos com o auxílio do professor, isso desenvolve a autoconfiança no aluno e a sua condição de participação, de colaboração, né, nas atividades escolares e, por consequência, nas atividades sociais. Um outro aspecto é o processo de resolução de problemas, tá? De que forma isso se dá, né? Essa resolução de problemas nós podemos pensar em algumas etapas, né, para propormos essa solução de problemas ao aluno, né? Uma primeira etapa seria definir o problema. Qual é o problema, né? Por que afinal esse problema foi originado, né? Pensar com o aluno, né? Qual é a sua relação, né, com a ocorrência desse problema. E aqui, se nós vamos destacar um problema de comportamento, por exemplo, né? Então vamos pensar com essa criança sobre algo que foi cotidiano, mas também usar deste problema para que ela possa aprender, né, com esta vivência que ela tem nesse momento.
Então, essa é uma primeira etapa. Uma segunda etapa é a definição de um objetivo, né? Qual é o objetivo, né? O que eu desejo conseguir, né? Então, frente a um comportamento inadequado, é que ele né, deseja comportar-se de acordo com os colegas, de acordo ao esperado do professor, né? Esperar a sua vez para perguntar, esperar a sua vez para ir para fora da sala de aula, né? Esperar a sua vez para apresentar as tarefas ao professor. Então, definindo isso, se pode partir para, né, uma terceira etapa, né, nesse planejamento de resolução de problemas, né, que é a geração de opções, né? Como eu posso solucionar esse problema, né? Então, quais são as possibilidades de solução do problema que eu tenho, né? Então, levantar essas possibilidades, tá? Então, né, vai aguardar um pouco mais, vai pedir ajuda a um colega, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Uma outra etapa é a valoração das diferentes opções, né? O que é melhor, né? O que é mais seguro, né? Que ação se cria melhores sentimentos, tá? Então, o que é mais adequado, né? E o que eu me sinto mais à vontade para realizar, né? De uma forma que eu também privilegie aqui, né? A autonomia que eu privilegie aqui, o envolvimento, né? A responsabilidade da criança para com a solução dos seus problemas, né? Dos problemas que nós estamos discutindo em sala de aula. Uma outra etapa é a tomada de decisão, né? Sobre qual opção utilizar. Quer dizer, né, essa tomada de decisão é a responsabilidade, né? O aluno se apropriar de uma resposta, de um comportamento, né, e se comprometer, se envolver com ele, né, para executá-lo, né? E a execução é a próxima etapa, né? A execução de um combinado, a execução de um comportamento que seja adequado, que seja esperado, né? Uma última etapa é a avaliação, né? É importante, então, no percurso de todo este planejamento, que se avalie, né? Que essa avaliação seja uma avaliação contínua, que né, como eu estou indo, né? Estou usando as alternativas que escolhi, quer dizer, eu estou correspondendo, né, àquilo que eu combinei, àquilo que foram os combinados estabelecidos com os colegas, com o professor, né? Então, verificar isso, essa avaliação, ela é importante para dar pequenos feedbacks, né? E desta forma se pode corrigir e se chegar ao comportamento, à atitude esperada com maior sucesso. Assim, então, um outro elemento da avaliação, né? Falamos de uma avaliação contínua, a avaliação final, né? Essa grande avaliação. Essa retomada de todo o processo, né? Eu usei uma alternativa adequada, né? Ela foi correta, quer dizer, o que eu escolhi é um comportamento que deve ser internalizado e que deve ser repetido, tá? Então, dessa forma, eu consigo estabelecer novos comportamentos que sejam adequados e ajustados às práticas escolares estabelecidas.